Olá, muito feliz de você estar aqui conosco em mais um Conexão Cidadão, onde a gente aprofunda aqui os principais assuntos, né, Carolina, sobre tudo que acontece aqui no Tribunal de Contas. E como eu sempre digo, hoje não será diferente. Vamos conversar um assunto delicado, um assunto de extrema importância, que é sobre a saúde das gestantes e crianças aí recém-nascidas, não é mesmo? Isso porque o tribunal realizou uma fiscalização que verificou o funcionamento da rede de assistência materno-infantil no estado, que é conhecida como Rede Cegonha. E o relatório desse levantamento foi aprovado, posso dizer, recentemente, no começo do mês de outubro, né? E quem acompanhou a relatora, na verdade, desse processo foi a nossa conselheira Soraya Vitor. Por isso, quero dar as boas-vindas aqui ao Sérgio e ao Rafael, que estão mergulhados, né, sobre esse assunto. Tiveram aqui no começo do ano, não foi, Carol? Exatamente. Para falar que estavam fazendo os estudos e os levantamentos, e agora que uma parte desse ciclo, né, fechou e vamos partir agora para outras etapas. Vamos conversar quais foram esses achados, o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer. Sejam bem-vindos ao programa. Olá, Dimitri. Olá, Carol. Um prazer nosso imenso a gente estar aqui de novo, né, Rafael? Isso. Sempre bom falar aqui do nosso levantamento. Então, assim, para começar, vocês poderiam dar detalhes de como esse levantamento ele foi realizado? Bom, Carol, esse levantamento ele visava a gente coletar alguns dados no estado sobre a situação da primeira infância, né? Então a gente buscou os documentos do estado, como os planos estadual de saúde, os planos municipais de saúde, buscando informações de como estaria a primeira infância no estado, né? Que era o foco do nosso trabalho. E nós identificamos que havia um problema aqui no nosso estado da questão da primeiríssima infância, que é o quê? Que é a questão da mortalidade materna, né? Que acaba refletindo lá também na mortalidade infantil, né? E a partir daí a gente decidiu, né, juntamente com a nossa diretoria, fazer esse levantamento, né, para saber qual era a situação da rede de assistência materno-infantil no nosso estado, né? O que provavelmente estavam ocorrendo, que estava fazendo com que aqueles indicadores de morte materna estivessem bastante elevados em algumas regiões do estado. Pois é, a partir daí a gente, em posse das informações, né, preliminares, a gente estabeleceu alguns filtros para selecionar alguns municípios, né, com base justamente nos indicadores, quais aquelas regiões em que os indicadores, né, de mortalidade materno-infantil estavam mais elevados. E a partir daí, do planejamento que a gente, né, realizou, a gente foi para a execução, né? Realmente foi um trabalho bem exaustivo, assim, porque a gente visitou cerca de 15 municípios, né? E eram visitas em que a gente procurava realmente entender o funcionamento da rede, desde a atenção primária até visitas às maternidades, né? Para justamente conhecer, né? Entender quais problemas eram recorrentes, né? Naqueles municípios, naquelas regiões onde os índices, os indicadores estavam altos. E a partir do estudo, a partir dessas visitas técnicas, a partir dessa coleta de dados, aí sim, a gente, em posse dessas informações, a gente elaborou o nosso relatório e aí a gente conseguiu identificar, assim, lógico, são vários problemas, mas existiam alguns que se repetiam, né? Que se destacavam. E foi a partir daí que a gente apontou que esses pontos eram os pontos de atenção do nosso trabalho. Eu estava aqui verificando, Dimitri, que realmente foi um trabalho assim longo, porque foram visitadas 14 unidades básicas de saúde, 16 hospitais, maternidades e 3 policlínicas, né? Para explicar por que foi um trabalho longo, é porque quando nós estávamos nos estudos preliminares, né, a gente se deparou com alguns artigos científicos, alguns estudos, né, que demonstravam que a causa da morte materno-infantil, né, geralmente são causas evitáveis, né? E que elas são causadas que geralmente elas são colocadas como as 3 demoras. Que são as 3 demoras? A demora em saber o problema, que tem problema, né? A demora em se deslocar para o hospital, né? E a demora em ter um cuidado necessário, né? Então, sim, essas demoras que acabam ocorrendo, né, no caso de um parto de alto risco, né,
que acabam levando a óbito. Então, a gente quis entrar como tribunal para coletar dados para entender que tipo de demora, por que essas demoras estavam ocorrendo, já que são causas evitáveis, né? Então, isso resultou na gente fazer um levantamento de amplo espectro para você entender desde a atenção básica, né? Primeiro atendimento, como é que aquela gestante é recebida lá no posto de saúde, o que é que falta, como é que ela é encaminhada para os hospitais, o hospital tem uma boa condição, e quando tem uma questão de agravamento, ela tem um apoio logístico, né? No caso, quando é assim, uma gravidez de risco? De risco, né? Se ela tem um apoio logístico. Então, a gente fez um levantamento para entender todo esse funcionamento, desde o comecinho da gravidez, né? Até a hora do parto, para saber onde é que está faltando, o que é que está... Qual é aquele nó que tem ali naquela política pública que está fazendo com que os indicadores que estavam em decadência, né? Estavam diminuindo ao longo do tempo, né? Que o programa da Rede Cegonhas, ele foi implantado em 2011, né? Então, a partir da sua implementação, houve um recuo dos indicadores, né? Uma melhoria, né? E depois de 2023, começou a subir novamente, né? Então, a gente, no nosso relatório, apontou como regiões do estado do Ceará, como a região do litoral leste, norte, litoral leste, Jaguaribe, tinha indicadores altíssimos. Com o nosso levantamento, a gente conseguiu identificar, né, naquela região o que estava causando, né? Que eram causas, como eu falo, fatores que as administrações estão tomando algum ajuste, né, alguma providência, poderiam resolver aquele problema, né? E o tribunal atuando, tendo esses dados, né, essas informações que a gente obteve no levantamento, a gente poderia futuramente, né, é o nosso objetivo, né, Rafael? A gente propor ações específicas para que a gente consiga, juntamente com gestores, ajudar a desatar esses nós, né, e faça com que os indicadores de mortalidade materna diminuam. E Sérgio, Rafael, durante o levantamento, assim, o levantamento aí de vocês deram uma passeada aí, né, desde a atenção primária, como o Rafael falou, passou pela secundária e a terciária. E aí você falou aqui, Sérgio, né, desfazer esses nós, o primeiro atendimento. E a gente sabe que o primeiro atendimento acontece ali na atenção primária, né? Muita gente gosta de chamar de postinho e tudo, mas naquela atenção básica. Quando você fala em causas evitáveis, seria esse primeiro contato, a mãe sabe, né, a mulher sabe que está grávida, busca o posto de saúde e depois ela para de ir a essas consultas do pré-natal, e também, porque o pré-natal também não é só a consulta com o médico, tem a consulta também odontológica, né, para fazer esse acompanhamento. Seria uma das causas, seria isso, esse abandono das consultas do pré-natal e a falta da busca ativa dessas grávidas? Seria um dos primeiros nós a serem desatados, são esses? Basicamente o que a gente conseguiu levantar, né, foi realmente aquele nó no pré-natal, principalmente o pré-natal de alto risco, porque o Ministério da Saúde preconiza que existam ao mínimo 7 pré-natais, né, da gravidez, mas que geralmente, como a gente conseguiu apurar no nosso levantamento, a grande parte fazia mais de 10, né? Mas existia aquele número de consultas inferiores ao preconizado, justamente naquelas regiões que estavam tendo aquele alto índice de mortalidade, né? E em pré-natais de alto risco. E em pré-natal de alto risco. A gente identificou algumas localidades, algumas regiões, né, com a fila de pré-natal de alto risco, onde a gestante chegava no mês, no parto, sem ter feito o acompanhamento adequado. Então, isso é uma demora. Então, quer dizer, isso é uma das 3 demoras, que é você não reconhecer que tem aquele problema, né? Você não saber que tem aquele problema porque você não tem um pré-natal adequado. Então, eu entendi, assim, a gravidez de alto risco, mas assim, a mãe sabe, nem chega a saber que está a sua gravidez. Então é isso, né? Na verdade, o profissional de saúde, ele identifica, aqui pode ter um problema, e encaminha para o especialista. Mas ela não consegue ter aquela consulta, não consegue ter aquele acompanhamento. Aí, quando vem a complicação, às vezes chega tarde, é a demora. E assim, o meu questionamento se
é uma gravidez de risco, então imagina que pode ter a necessidade de um serviço de SAMU, ou então de uma emergência para chegar no hospital. E aí como é que existe problema com relação ao gerenciamento desses leitos e no gerenciamento da realização, né, dos chamados do SAMU? Pronto, assim, o Sérgio falou que um dos problemas que a gente identificou foi a questão dos pré-natais de alto risco, né? Essa questão de uma baixa oferta, uma alta demanda. E outros problemas que a gente identificou foi justamente dentro da sua pergunta. A gente identificou problemas na regulação. Eu tenho pacientes que estão com urgência, estão com necessidade de transferência, e aí esse serviço de regulação vai verificar onde tem leitos disponíveis para ele sair de determinada localidade para outra localidade que ele possa ter um acesso a um serviço de saúde mais especializado. Ele vê quem está mais urgente do que o outro para poder dar essa prioridade, né? Só que qual é o problema na questão da rede materno-infantil? A urgência, ela está num grau máximo, né? Qualquer problema de agilidade nessa transferência, nessa disponibilidade da vaga, pode custar, num caso mais extremo, as duas vidas, né? As duas vidas. Ou uma sequela, assim. Então, assim, a questão da regulação é uma questão que a gente identificou como um problema recorrente. Foi citado praticamente em todas as nossas visitas, a gente escutou problemas com a regulação. É a questão da falta da vaga, é a questão da disponibilidade da vaga em um tempo não hábil, e aí entra a questão da vaga zero. Que é a vaga zero? A gente manda. A gente escutou muito isso, a gente não esperou dizer que tinha uma vaga disponível. Se a paciente ficasse aqui, a gente ia ter um óbito dentro do nosso hospital, e então, a gente não tem. Ela pula a etapa até da regulação, né? Já manda direto? Manda direto. Aí chega em Fortaleza, o que acontece? Sobrecarrega o sistema. Chega no hospital, o hospital não pode se recusar a atender, é óbvio, tem que atender. E aí se cria uma bola de neve. Então, regulação e transporte sanitário. O que é o transporte sanitário? É o SAMU. Chegada a esta fase, né? A gente passou, foi até aprovado no plenário virtual, né, Carol? Fechado esse ciclo, o ciclo do levantamento, todos os estudos, foi-se reconhecido quais são os pontos, né, que precisam ser melhorados. Quais são as ações agora da Corte Cearense, assim, do tribunal, que pode envolver na solução desses problemas de saúde, que não são fáceis, não são extremamente complexos, na verdade, e tem ramificações assim quase que infinitas, né? Sim. Bom, agora a gente vai atacar as demoras, né, de uma forma mais específica. Nós vamos começar agora, estamos planejando ações na atenção primária, né, que é no primeiro atendimento, né, para saber como é que está sendo, os municípios estão fazendo aquele primeiro atendimento, né, para que não ocorra de aquela gestante chegar no final da gestação sem o seu acompanhamento, né. E depois a gente tem também uma previsão também de a gente fazer uma fiscalização também na regulação também, para entender quais são os problemas da regulação, para entender por que a gente chegou em hospitais onde tinha um leito de UTI neonatal que cabia 20 e tinha 30, e por que a gente chegou em outro que cabia 20 e só tinha 10. Entendeu? E o terceiro que a gente vai fazer, que a gente também vai propor também no nosso plano de fiscalização, é o SAMU, entender a questão da burocracia. Qual é a burocracia que está ocorrendo aqui? Por que existem relatos de demora no atendimento quando aquela vaga já tinha sido disponibilizada, mas não chegou a ambulância em tempo necessário, né? Na questão quando vocês forem em loco, né? Há também a escutativa desses profissionais, saber as dores que esses profissionais têm, quem está na regulação, né? Quem está ali na atenção primária, ou quem recebe ali na terciária, na questão hospitalar, que a atenção terciária é a atenção hospitalar, né? De alta complexidade. Há esse tipo de escuta também para poder ter esse material final? Quando a gente foi para o interior, a gente foi realmente para a execução da política pública. A gente quis escutar quais são os problemas, o que é que vocês enfrentam com as dificuldades aqui. A gente escutou os enfermeiros, escutamos alguns médicos, escutamos gestores dos hospitais, e o que a gente mais escutava desses profissionais era isso: poxa vida, que bom que vocês estão vindo nos escutar, né? Nosso trabalho não era chegar lá e recolher papel e olhar só documento, não. Nosso trabalho de campo, né, Sérgio, era escutar também esses profissionais, porque, como você falou, quem está executando o serviço, quem está na ponta do serviço, são os principais atores que podem nos fornecer informações, né, do que está causando o problema.
Aí a gente escutava muito, né, Rafael? Porque aquele hospital, vocês têm que ir lá também, aquele hospital tem problema, né? Então, assim, a gente vai agora fazer um olhar mais acurado, mais específico, né? Para tentar, assim, no final das contas, o que a gente quer? Quando a gente começou o nosso trabalho, a gente viu lá que o indicador de morte materna o ideal seria 20, né? O indicador seria um número de 20. 20 para cada 1.000? 20 para cada 1.000. E a gente percebia que tinha localidade tinha regiões que estavam em 120, 110. Altíssimo. Então, né? a gente quer contribuir, né, para que o Estado consiga puxar esse indicador para dentro de um valor normal, aceitável, né, que é o referência os valores de referência da OMS. É isso. Então a gente verifica que foi uma fiscalização que ela teve esse intuito de entender como é que esse serviço público é realizado, né? Fazer uma avaliação desse serviço e verificar as formas de como a gente pode melhorá-lo para a sociedade, né? Isso. E a gente começou falando aqui de primeira infância, né? Mas, como eu disse, é o trabalho da primeiríssima infância, né? Porque se a mãe faltar, uma mãe via óbito ali, ela, mesmo que aquele bebê nasça, né? Ela vai ter seríssimo prejuízo para aquela criança, né? E aquele bebê ali que teve aquele... Se não tiver os cuidados adequados, né? Que a gente também vê, né? Os cuidados do neonatais, né? Se não tiver os cuidados adequados, a atenção necessária, também isso vai ocorrer também sérios riscos também. Então, por isso que a gente também classifica, né, Rafael, nosso trabalho como da primeira infância, né? Porque a gente já começa lá, como a gente viu de vários profissionais, a primeira infância começa lá na gestação, né? No momento da gestação. E aí, só complementando o que você falou, Sérgio, interessante, né? Se um filho desse, infelizmente, perde a mãe, quem é que toma conta, né? Isso. Então, por isso, a presença do Estado tem que estar lá firme, mostrando estou aqui. E finalizar agradecendo o trabalho de vocês, parabéns, um levantamento incrível. E agora, já antecipo o convite para quando esse novo ciclo já estiver fechado, que vocês voltem aqui para a gente falar quais foram as recomendações, como é que foram feitas. Parabéns e muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado também, nós agradecemos também a oportunidade de a gente colocar nosso trabalho, né? E é muito importante também, a gente sabe que alguns profissionais de saúde, né, ouviram nossa conversa aqui e dizem, o que vocês falaram é realmente tudo mesmo que acontece, né? É isso, é só reforçar as palavras de Sérgio, agradecimento pelo espaço, né, para demonstrar o nosso trabalho, a importância do trabalho, né, para a sociedade de maneira geral, e a gente espera voltar para mostrar os frutos desse trabalho futuramente. O Conexão Cidadão, infelizmente, fica por aqui. Conversamos sobre esse levantamento na vida das gestantes e das crianças recém-nascidas, né, Carol? Para você ver como o tribunal trabalha e influencia de forma direta a vida das pessoas, né? Por isso quero deixar mais uma vez aqui os meus parabéns a toda a equipe, né? Não foi só o Sérgio, o Rafael, foi toda a equipe que esteve em cima desse levantamento. Carol, quem quer receber as notícias direto do seu celular precisa mandar uma mensagem pra gente, né? Mas qual o número de telefone que eles podem mandar essa mensagem? É o 859-8969-3544. Anote esse número, salva lá, TCE Ceará, mande um oi pra gente. Automaticamente você entra na nossa lista de transmissão e assim que as notícias estiverem prontas aqui da nossa redação, você recebe direto no seu aplicativo de mensagens instantâneas. E Dimitri, eu também tenho aqui um pequeno informe para dar. É importante informar que o TCE, o Tribunal de Contas do Ceará, possui uma ouvidoria e é possível tirar dúvidas, relatar problemas técnicos, comunicar irregularidades, receber sugestões ou elogios. Basta mandar e-mail para ouvidoria@tce.ce.gov.br. Lembrar também, cara, se você tiver uma denúncia, você pode fazer de forma anônima, né? O seu nome não aparece, é todo no anonimato, você pode se sentir livre e confiante, né? Pode confiar na nossa ouvidoria que o seu nome e o seu anonimato será preservado. E ficamos por aqui, Carol, infelizmente, com esse assunto sensacional. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, porque foi muito bom. Eu vejo você na semana que vem. Até o próximo programa.